Natuza Neri foi direta na Globo News. O Senado, com Davi Alcolumbre na linha de frente, armou uma verdadeira bomba fiscal contra o Brasil. São projetos bilionários, sem dizer de onde vem o dinheiro, que podem custar mais de R$1 trilhão em 10 anos. E adivinha quem vai pagar essa conta? Não é senador, não é banqueiro, não é grande produtor. É o povo brasileiro. Que é essa bomba fiscal armada pelo Senado Federal com patrocínio, com assinatura de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E aí a gente precisa dar o tamanho, a dimensão do problema. Então o Senado aprovou diversas pautas de aumento de piso salarial, de reestruturação de carreira e tal. Já fizemos essa discussão aqui mais cedo e todos aqui concordamos que, embora as categorias do funcionalismo público que reivindicam essas melhorias têm todo o direito disso e merecem, o Estado não tem dinheiro para pagar, não tem grana para pagar. E aí, todo mundo sabe disso lá em Brasília. Mas mesmo assim, essas pautas foram aprovadas. Eu já vou pedir para o pessoal botar aqui. Então você tem, são 9 projetos, 111 bilhões ao ano. Isso em 10 anos tem um custo superior a R$1 trilhão. É uma enormidade. Elevação de teto do Simples Nacional, renegociação de dívidas do agro, de grandes produtores rurais, imunidade tributária a templos, até para compra de helicóptero, jatinho, piso salarial para médicos e dentistas e tantos outros. E aí a minha pergunta mais cedo foi: por que Davi Alcolumbre faz isso? E eu acho que a gente precisa, para entender o que está acontecendo agora, dar uns passos para trás. Porque não é uma pauta bomba, é uma pauta do fim do mundo aqui. Por que Davi Alcolumbre está fazendo isso? Porque ele queria proteção do Lula, no caso Master, e não conseguiu. Não conseguiu. Ele também, que o Lula, o filho dele está sendo investigado. Se ele tivesse alguma influência, se ele estivesse fazendo o que o Davi Alcolumbre... O Lula não tem como controlar a investigação da Polícia Federal. Não. E o Lula avisou que não ia proteger. Quem botou a mão na massa do Master, que se vire, que ele não ia defender esse povo. Aí veio a derrota do Messias, que não tem só a ver com o Master, tem a ver com o fato de Davi Alcolumbre querer o Rodrigo Pacheco, e o Lula não quis indicar nesse primeiro momento o Rodrigo Pacheco, mas o troco tá aí. E aí a sensação que eu tenho, olhando assim pro cenário, o Flávio Bolsonaro vai pro Trump e pede o que ele quer, que é Comando Vermelho e PCC como organização terrorista, porque isso o ajuda no seu propósito eleitoral. Só que, junto com isso, ainda veio um presentinho dentro do ovinho, que é o tarifaço. Aí o Flávio tá mirando no Lula e acerta o Brasil. O Davi Alcolumbre tá mirando no Lula e tá acertando o Brasil também. Então, assim, tá a turma toda mirando no presidente da República, mas quem tá se dando mal são os brasileiros. Isso precisa ser dito. Porque essa conta quem paga somos nós, são os contribuintes, né? E isso leva à inflação. Leva à inflação. A gente não paga só essa conta, a gente paga essa conta, a gente paga a conta do endividamento que aumenta, e aí se aumenta a dívida, aumenta a inflação, se aumenta a inflação, aumenta juros. Então tá todo mundo pagando essa conta. Aumenta o desemprego. Pobre, rico, empresário, empregado. É o pacote de bondades do Senado esse, né? Isso aqui é fiscal direto, na veia. Isso aqui é fiscal direto na veia. Aqui é grave, porque é uma grande de uma responsabilidade fiscal, né? Dentro de algo que o Supremo já decidiu, que não pode criar despesa sem apontar receita, né? O ministro Gilmar Mendes veio a público para apoiar Dario Duriga. Que ótimo, estamos salvos. Eu queria voltar ao Master, porque para mim está completamente permeado de Master nessas decisões do Alcolumbre. E aí eu trago duas lembranças aqui. Uma, se a gente lembrar o caso do Messias, dentro do Supremo, uma ala do Supremo não queria o Messias, porque ele provavelmente iria desequilibrar o que hoje pode parecer uma proteção ao Daniel Vorcaro. Ele não iria para a segunda turma, mas no plenário, porque a decisão até agora é que se houver alguma investigação, algum caso sobre ministro do Supremo, isso vai para plenário, não para as turmas. E ele entra na turma do André Mendonça, obviamente, entraria. Que foi quem assumiu a candidatura dele, ali, o apoio, né? O outro elemento que eu quero lembrar, o Alcolumbre, sem dúvida, está preocupado com as investigações no Amapá. Mas há mais de um ano, uma pessoa me relatou em Brasília que tinha um grupo que jantava quase que semanalmente em Brasília. Alcolumbre, Ciro Nogueira, Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco também. Então, ao se rebelar contra investigações, ele também está, protegendo pessoas próximas ou tomando uma posição em relação a isso. A grande questão é, se Lula tivesse tanto poder sobre a Polícia Federal, não tinha deixado investigarem seu próprio filho, né? Então, eu acho que essa é a chave de tudo. E aí as pessoas falam, não, mas o Lula tem que procurar o Davi Alcolumbre. Mas em que termos? Porque se eu procurar o Davi Alcolumbre me pediu um negócio um negócio meio troncho,
Melhor não reunir, né? Não tem como ter proteção a essa altura do campeonato. Não adianta. A Polícia Federal, não dá para você controlar a Polícia Federal. E lembrando que, queira ou não queira, tem já uma decisão do ministro André Mendonça que dá uma blindagem ao pessoal da linha de frente da Polícia Federal. Então, essa altura do campeonato é difícil achar que o Alcolumbre vai conseguir frear via Palácio do Planalto. E eu também vejo uma má vontade, eu acho que essa relação ela esgarça, inclusive e principalmente por isso. E lá atrás. Então, de fato, o episódio, como a Ana coloca, o episódio Messias, ele já é uma resposta em relação a essa má vontade e tudo. Agora, essa pauta-bomba que a gente viu ser votada essa semana em várias comissões e no plenário do Senado Federal, ela de fato, ela é para o país, ela custa um preço enorme. Então, mas Alcolumbre, eu vejo esse movimento e vejo um outro movimento dele. Tem todos os políticos ali, os senadores, querendo ganhar votos, então fazem acenos para vários setores da economia, para categorias, e aí eu particularmente acho que o piso de um médico precisa ser mais elevado mesmo, não dá para ser 3 mil e tanto, tem que ser maior. Agora, a grande questão tem condições o país de pagar hoje em dia isso? Vocês aqui mostraram que não tem condições. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade de um país extremamente endividado. Essa é uma questão. E tem uma outra questão que eu vejo do Davi Alcolumbre, que é um movimento que ele está fazendo para a sua própria reeleição. Então, quando ele agrada bancada ruralista, quando ele agrada o pessoal que apoia uma categoria A, B ou C, ele está abrindo o leque para a possibilidade de ganhar apoios em 2027. Pois é, e aí a conclusão que eu chego é o seguinte, o cálculo que ele está fazendo mesmo que o Lula se reeleja, o governo continuará sendo um governo de minoria, eu vou fechar meu acordo aqui com a turma que não está nem aí se explode o Brasil ou não e que aprova esse negócio, e aí tem turma do governo, tem turma da oposição, tem um monte de gente junto nessa história justamente porque é ano eleitoral, para garantir o dele. Ou seja, o país está todo refém do Davi Alcolumbre, está todo mundo refém, está a sociedade brasileira inteira refém. Tem itens aí que devem cair na lei de responsabilidade fiscal, né? E o Supremo não vai deixar mesmo, né? O ministro Gilmar Mendes deve soltar O desenrola do agro, a ver, né? Tirar do fundo de onde vai sair, se eles for... falam no fundo do pré-sal, né? Que nasceu para ter dinheiro para educação no Brasil, É óbrio que o agro é importante. Se o governo tem o desenrola, o Senado quer o desenrola deles também, né? Agora eu fiquei prometendo... Peraí, gente. Eu concordo, eu sou contra também. Não é essas pautas aí são perigosas. Não, porque se a lógica for essa, fez o desenrola para pai de família endividado. Mas daí é R$1.000. Política, não, mas é uma discussão de proporção também. Soma bilhões também. Então, quanto foi renegociado de desenrolas? Mas é de proporção. Desenrola são dívidas, a gente tem que separar. No desenrola são dívidas que os próprios bancos sabiam que não iam receber mais. É outra questão. Mas isso é uma discussão política. Isso daí não entra na discussão técnica jurídica de se pode ou não pode. Dependendo de onde sai o desenrola do agro, a discussão vai acontecer. O problema é que você gera um custo fiscal mesmo, de 140 bilhões. É tenebroso. Em 10 anos, né? Em 10 anos. Gente, isso é mais, porque é em 10 anos. Mas só pra gente se lembrar que o que o governo federal tem para investir em tudo, de pagar conta de telefone até botar dinheiro em obra, menos de 50 bi. É perfeito. Eu só acho o seguinte, só para finalizar também, não dá para só demonizar o Senado nessa, enquanto o governo está com um pacote de bondades de 215 bilhões de reais, que também, por uma série de manobras, não vai cair na lei de responsabilidade fiscal. Você tem esse ponto. Mas vai impactar... Você tem esse ponto, mas o governo federal, qualquer que seja ele, é sempre demonizado quando gasta demais. Toda a conta de esforço fiscal sempre cai no colo do governo. Nunca se inclui os outros poderes. Nunca se inclui. Eu acho que tem que fazer a crítica também a essa política expansionista do governo. Eu acho que a gente está fazendo ao Congresso de forma... Minha gente, o que está acontecendo em Brasília é grave. Muito grave. A gente não está falando de uma simples disputa política entre Senado e governo. A gente está falando de uma verdadeira bomba fiscal sendo armada no colo do povo brasileiro. Segundo o debate da Globo News, o Senado aprovou uma série de projetos que aumentam despesas, criam pisos salariais, renegociam dívidas de setores poderosos, ampliam benefícios e ainda incluem medidas como imunidade tributária para templos, até em compra de jatinho e helicóptero. É surreal. Enquanto o trabalhador comum parcela o mercado no cartão, tem gente em Brasília querendo empurrar bilhões e bilhões de reais na conta pública. E vamos deixar uma coisa clara. Ninguém aqui está dizendo que médico, dentista ou servidor não mereça valorização. Claro que merecem. O problema é outro.
O problema é aprovar gastos sem dizer de onde vem o dinheiro. Porque quando o político faz bondade com dinheiro que não existe, quem paga a conta depois é o povo. E paga caro. Paga com inflação, paga com juros altos, paga com menos investimento em escola, hospital, moradia, transporte e segurança. Paga com o país ficando mais endividado. Ou seja, o senador faz o agrado político hoje, posa de defensor de categoria, faz aceno para a bancada poderosa, mas amanhã quem sofre é a Dona Maria no supermercado e o seu João na fila do SUS. E aí entra o papel de Davi Alcolumbre. Pelo que foi discutido, essa movimentação não parece ser apenas preocupação com categorias ou setores. Parece também disputa de poder, recado político, cálculo para 2027, tentativa de mostrar força contra o governo Lula. Só que olha o absurdo. Para atingir Lula, estão atingindo o Brasil. É a mesma lógica de sempre da direita e do centrão fisiológico. Quando é investimento social para pobre, dizem que não tem dinheiro. Quando é programa para renegociar dívida de família endividada, chamam de populismo. Agora, quando é benefício bilionário para setor forte, grande produtor, grupo organizado e interesse eleitoral, aí aparece dinheiro, aparece urgência, aparece votação. E tem mais. O povo precisa entender que essa conta não chega com o nome pauta bomba no boleto. Ela chega disfarçada. Chega no preço do arroz, chega no aluguel mais caro, chega no juro do cartão, chega na dificuldade do governo investir em obras, educação e saúde. É assim que a irresponsabilidade fiscal dos poderosos cai no prato do trabalhador. Por isso, essa história precisa ser dita com todas as letras. O Brasil não pode virar refém dos caprichos políticos de Davi Alcolumbre, do Senado ou de qualquer grupo que queira usar o orçamento público como moeda de troca. Política pública séria tem que ter responsabilidade, prioridade e justiça social. Valorizar trabalhador é importante, sim, mas fazer farra bilionária sem receita para agradar aliados e pressionar o governo é brincar com o futuro do país. No fim das contas, a pergunta é simples: quem ganha com essa pauta? E quem paga por ela? Porque, pelo jeito, quem ganha são os grupos de pressão em Brasília. E quem paga, mais uma vez, é o povo brasileiro.